Bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada também. E para você que está aqui mais uma vez no canal para gostar de ler, que é uma experiência que nós temos com os livros e também com outros assuntos. Em breve nós vamos falar de uma série que eu quero recomendar também, chama Tripped. Mas enfim, hoje nós vamos dar continuidade a um segmento aqui do canal que eu iniciei em junho, e acabei não fazendo os outros meses, mas é pela falta de tempo mesmo. Que é um Nobel, falar sobre um ganhador do prêmio Nobel. E dessa vez eu queria fazer um sobre o ganhador do prêmio Nobel do ano passado. Apesar que o ano passado foram dois ganhadores, né? A Olga Tokarczuk, que nós temos uma obra dela traduzida em português aqui, que é sobre os ossos dos mortos, sobre os ossos dos mortos, que é muito legal, é um romance eco-policial, nós podemos falar assim, eco-ambientalista policial, bem legal, depois falaremos desse. Ela foi referente em 2018, que o prêmio ano passado foi otorgado dois prêmios Nobel, né? Um referente a 2018 que não teve e outro referente a 2019, que foi o escritor Peter Handke, que é esse escritor aqui, o Peter Handke. Ele é um escritor bem prolixo, bem assim, ele escreve muito bem, ele fez roteiro de filme já com o Wim Wenders, fez peças de teatro, que essa ele começou inclusive como peças de teatro, que isso daqui inclusive pela editora Perspectiva, peças faladas, que é bem legal. Tem Insulto ao Público, que é uma das peças mais faladas deles, é uma das peças mais bem comentadas. Ele faz um anfiteatro, né? Então é interessante para quem gosta dessa questão da linguagem, da brincadeira com o lugar, da experiência com a linguagem. Eu recomendo muito esse livro aqui. Esse livro é bom que vem com os textos de apoio, organizado pelo Samir Signel. É muito boa e a edição muito bonita da editora Perspectiva. Inclusive vem com os originais em alemão, vem em português, e quem sabe, quem gosta de alemão pode ler as peças em alemão. E geralmente são assim mesmo, desse jeito as peças de teatro deles. São às vezes falas puras, sem aquelas modalidade tradicional do teatro. Mas não é sobre esse livro que nós vamos falar. Ele também é romancista, ele escreveu vários romances, uma vasta coleção de romances, que desde o Chino de Dolor, que eu conheço uma versão em espanhol dele, nós vamos falar isso, porque que é O Momento da Sensação Verdadeira, um que nós temos em português que eu recomendo também, que é A Perda da Imagem, ou Através da Serra de Gredos. Esse romance aqui é muito legal, esse de 2002, já é um Peter Handke mais maduro, assim, brincando bastante com a linguagem. E nós vemos aqui que tem a Espanha tematizada. A Espanha ela é muito importante assim nas obras do Peter Handke. Ele é um autor que ele viaja assim pela Europa. As obras dele são uma literatura assim de reflexão e viagem sobre vários países da Europa. Inclusive num curso que tive antes dele ganhar o Nobel tudo, sobre a obra de Peter Handke, a gente teve até um material aqui, uma apostila, que foi uma edição, né, de um livro em espanhol que chama Handke e Espanha. Isso daqui é bem legal, se vocês quiserem. Tem, não sei como vocês conseguem conseguir isso mediante o curso, mas contém uns ensaios sobre o Peter Handke, uns artigos sobre o Peter Handke, sobre a relação dele com os livros dele que se passam na Espanha, que é um dos que eu quero falar, que é um da questão dos ensaios dele, que aqui nós temos em português o ensaio sobre a jukebox, que é esse daqui, e um que é já o último ensaio dele, que é ensaio sobre loucos de cogumelos. Ele escreveu 5 ensaios, assim, que são os ensaios do Peter Handke, que começa de ensaio sobre cansaço, ensaio sobre dialogado,
que é sobre o dia alcançado, alguma coisa assim, ensaio sobre a jukebox, ensaio sobre o lugar silencioso e ensaio sobre o louco por cogumelos, no decorrer de um período de 10 anos. Ensaio sobre o jukebox, o que fala ensaio sobre o jukebox? É muito bonita a edição, é de um papel diferente, assim, meio artesanal, e vem até com marca-páginas da editora Estação Liberdade, tanto o romance dele, da Estação Liberdade, assim, ademais, vem com marca-páginas também do Peter Handke, mencionando o Nobel, assim, que ele ganhou tudo, bem legal. Compensa muito. Ensaio sobre o Jukebox é o narrador que começa a refletir sobre nos ensaios dele ele começa a refletir sobre coisas comuns, assim, banais até. Ele começa a refletir sobre uma jukebox. Ele está em Soria, na Espanha, e ele começa a falar sobre o ensaio da jukebox. E ao mesmo tempo ele entra na narrativa, ele faz uma narrativa falando o que quer. Temos duas vozes narrativas. Uma voz falando sobre o livro que seria um ensaio sobre a jukebox, que o autor, que o narrador quer escrever, narrador-autor, e outra é um narrador do ensaio sobre a jukebox, falando sobre a jukebox, o que a jukebox inventava, ele traz um retrato sobre como era a era da jukebox, como que as music box, como que era, o que remete ele à infância, que estava acabando já, hoje não se vemos mais. Então ele vai fazendo umas relações bem interessantes assim sobre qual que é essa ligação da jukebox com a metalinguagem que ele cria aqui. É isso que dá para falar assim, um pouco desse ensaio. Por quê? Porque ele é um livro que ele vai trabalhar muito a linguagem. O Peter Handke, ele brinca muito com a linguagem. Então ele é um escritor que usa a narrativa de formas diversas, assim, tanto nos livros, nos romances, quanto nesses ensaios. É fenomenal, ele tem uma estilística muito boa, pontual, e é um escritor que eu sei que tem críticas contra ele, não vamos entrar aqui no assunto, mas enquanto um autor literário, eu acho que foi bem merecido o Prêmio Nobel. É um autor que deve ser lido, apreciado e estudado pela galera, que ele compensa muito. Então, um abraço e até mais. Tchau.